A fantasia é algo impressionante, não é? Criaturas incríveis fazem parte desse mundo tão rico e imaginativo criado pela mente do ser humano. Mas você já parou para pensar que algumas dessas lendas que ouvimos frequentemente podem vir a ser verdade? Podemos pegar, por exemplo, o dragão. Dragões são criaturas de grande porte revestidos por grossas escamas, asas enormes, garras de leão e rabo de cobra. Alguns deles, inclusive, possuem chifres em sua cabeça e sua principal característica é a habilidade de cuspir rajadas de fogo. Será que realmente essas criaturas um dia já existiram? Ou será apenas coisas da nossa imaginação? Vamos descobrir nesse vídeo. Inacreditável! Dragões realmente existiram? O homem dá vida aos dragões desde muito antes daquilo que boa parte de nós imagina. Para se ter uma ideia, os primeiros registros dessas criaturas datam de 40 mil anos antes de Cristo, sendo encontradas em pinturas rupestres na Austrália. Para muitos estudiosos, essas lendas acabaram surgindo por conta de fósseis de dinossauros, que eram encontrados por nossos antepassados e associados a monstros variados. Eles ocupam um lugar de destaque em diversas mitologias. Estão presentes na mitologia grega, nórdica e na China. Todo relato, por mais fantasioso que pareça, pode ter uma origem vinculada à existência de uma criatura similar, que permitiu a criação de diversas histórias. Uma das grandes descobertas da história da paleontologia é a dos fósseis de dinossauros, os quais, sem dúvidas, representam alguns dos grandes acontecimentos da ciência evolutiva destes e outros animais. Muito provavelmente, devido ao pouco desenvolvimento científico que existia inicialmente. Quando se encontravam restos ósseos de dinossauros, não era descabido pensar que podiam pertencer a um animal que coincide com a descrição dos dragões. Lembremos que estes eram representados principalmente como os grandes répteis. Os dinossauros da ordem dos pterossauros, que foram os primeiros vertebrados a conquistar o céu, e dos quais se conseguiram os primeiros fósseis até o final de 1800, se encaixavam muito bem nas descrições dos dragões, já que alguns desses chegaram a apresentar tamanhos enormes. Ligando os pontos, esses homens concluíram que esses animais deveriam ser a fonte do fogo que descia do céu incendiando florestas eventualmente. Esses estranhos animais, cuspidores de fogo, serviam como ponto de partida para as lendas de dragões que nasceram nessa tentativa inicial de lógica científica. Aprofundando um pouco mais, uma das características fundamentais dos dinossauros é a estrutura peculiar de seus ossos pélvicos, que se assemelham muito aos dos pássaros. É por isso que os cientistas modernos acreditam que as aves são os únicos descendentes vivos dos dinossauros. Além disso, os principais fósseis foram encontrados a céu aberto. Quando Darwin veio para a América do Sul, ele não teve que cavar para encontrar os ossos fossilizados da preguiça gigante. A erosão do solo acabava por expor tais ossos. Os ossos mais expostos permaneceram na superfície até serem recolhidos por humanos pré-históricos. Vale salientar que os seres humanos pré-históricos conheciam a estrutura óssea de animais muito melhor do que o homem moderno em geral. Não é de se admirar que as lendas de dragões sejam tão comuns como os boatos difundidos dos fósseis de dinossauros. Afinal, como os seres humanos antigos poderiam ter interpretado essas descobertas? A simples presença dos ossos pélvicos com aspectos de pássaros não asseguram a habilidade de voo. A afirmação de que os ossos eram feitos de pedra estava equivocada. Tudo indica que os ossos eram apenas muito antigos e acabaram sendo muito desgastados através do tempo. Além disso, sabemos agora que animais de grande porte não possuem força suficiente para bater asas ao ponto de poderem voar. Pelo menos não com os tipos de músculos que nós conhecemos. Portanto, concluímos que não existem evidências concretas que nos levam a pensar que os dragões existiram de fato. Existem outras espécies de animais conhecidas como dragões, como por exemplo o dragão de Komodo, uma espécie emblemática e que, além do mais, pode causar em certa medida o temor que se supõe que causavam os míticos dragões. É um largato nativo da Indonésia, que é considerado o maior do mundo, devido ao fato de alcançar os 3 metros de comprimento. Seu excepcional tamanho e agressividade, além da sua mordida muito dolorosa, seguramente lhe atribuíram o mesmo nome da criatura voadora que lançava fogo. O dragão da ficção, no entanto, não apresenta provas suficientes para que sua existência seja realmente confirmada. Contudo, existem muitos registros escritos a respeito da aparição de dragões,
em várias das eras da civilização humana no século 17. Na África Central foram encontradas pegadas de mais de 90 centímetros de perímetros e pouco mais de 2 metros de distância entre elas, gravadas em um terreno barroso em algumas cavernas. Nessa mesma região da África podem ser encontrados alguns desenhos bem peculiares gravados em suas rochas. A maioria deles retrata figuras que se assemelham muito com o corpo de um pterodáctilo, com o pescoço e as patas apresentando aspectos de um brontossauro. Bem curioso, não? Isso bate muito com as características dos dragões apresentados na fantasia medieval. E você acha que é possível atingirmos a velocidade da luz? E se atingíssemos, como seria? Descubra clicando nesse vídeo que está passando aí na sua tela. Ou se preferir, veja os maiores mistérios dos oceanos clicando no outro vídeo.